está nos assistindo, o doutor Matheus é meu grandíssimo amigo, é advogado com especialização em direito condominial. Exato. E processual civil também. E processual civil. E direito de família. Sim. Muito bem. Ele foi meu companheiro, fomos companheiros de trabalho na Defensoria Pública aqui em São José dos Campos, onde fizemos colaboração técnica jurídica, né? Sim. Atendimento jurídico. E foi ali que nasceu uma grande amizade minha com o doutor Matheus Pereira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, com a graça de Deus. Muito bem. Eu quero lhe fazer algumas perguntas em relação à vida prática das pessoas nesse momento de pandemia. Primeira pergunta que eu vou lhe fazer, nessa época de coronavírus, em que muita gente está sem emprego, ou então teve a renda reduzida, é possível deixar de pagar o aluguel para aqueles que pagam aluguel? Ou alguma outra conta? E se pode, como é que se deve fazer isso? Bem, uma boa pergunta, viu? Muita gente tem me perguntado isso, muita gente tem entrado em dúvida, entrado em contato comigo com essa dúvida, por quê? Nessa época, muita gente está com o emprego foi cortado, a renda diminuiu, às vezes aquele negócio que a pessoa estava pensando em que ia prosperar não foi para frente, e as contas, infelizmente, elas não param, né? E também não seguem dias úteis. Virou o dia, elas chegam. E bem, a lei, no geral, ela não permite o calote de forma aberta assim. Ela não permite que você, ao ter qualquer tipo de problema, na hora você fala, não vou pagar a conta. Mas ela dá mecanismos, ela dá alguns meios que nos permitem discutir esse valor, discutir a dívida, discutir os juros, forma de pagamento, né, o financiamento, o parcelamento. E, no geral, para esse tipo de situação, nós aplicamos o que nós chamamos de teoria da imprevisão. O que ela prega? O que ela diz? Ela diz que toda pessoa, quando ela faz um contrato, as duas partes, o credor e o devedor, elas estão em pé de igualdade. Se a pessoa assinou o contrato, foi porque ela quis, ela sabia dos riscos. Mas o que acontece? Quando vem uma situação tão imprevisível, tão grande, tão difícil, que muda toda a situação, a justiça permite, de forma judicial, que essa dívida seja revista. Geralmente isso acontece muito em casos de furacão, terremotos, situações que fogem ao controle das pessoas. E essa atual pandemia de coronavírus, o Covid-19, ela é aceita nesse tipo de situação, ela é usada para essa teoria, para rever esse tipo de dívida. O juiz tendo a certeza que a pessoa não quer dar calote, que ela quer só uma forma diferenciada, ela quer mais tempo, ela quer melhores condições de pagamento, o juiz ele determina que a outra parte aceite essas formas, essas situações, esse meio mais amigável, menos severo, para que a pessoa ela possa, enfim, quitar a dívida. Então na prática há de se depender do convencimento do juiz. Sim. O juiz ele não permite que isso aconteça de forma automática. Você tem que dar garantias. Inclusive, eu tenho percebido muito em alguns julgados, pelo menos aqui da região, de que muitas vezes a pessoa ela chega a oferecer um bem em garantia. Ela fala para o juiz, eu não consigo pagar essa dívida agora. Me dá 3 meses, me dá 6 meses, me dá 9 meses para pagar, reduz os juros, reduz a parcela. Eu deixo até o meu carro, a minha casa, algum bem aqui em garantia para outra parte. A única coisa que eu quero é pagar, mas eu preciso de um tempinho a mais. E o juiz, quando ele se convence, ele permite essa forma mais amigável de pagamento. Entendi. Tudo bem. Então, doutor, a ideia de rever o contrato ou rever a dívida não é algo automático assim, né? Porque apareceu a pandemia, a minha dívida vai já ser revista, não é algo automático. Não, depende de prova. Inclusive, muitos contratos, né, pelo menos que eu tenho visto em aluguel, muitas vezes em financiamento de carro, eles têm cláusulas que falam a respeito quando a pessoa está em situações mais difíceis. Mas mesmo assim, quando a pessoa prova que essa cláusula ainda não dá para fazer, não dá para pagar, o juiz permite a revisão. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar é o cartão de crédito. O cartão de crédito sempre vem aquele pagamento mínimo e o pagamento máximo, que é o da fatura. Se você conseguir provar para o juiz que realmente não dá para pagar e que você não está pensando em dar calote, que realmente você demonstre a boa fé para o juízo, para o pagamento, ele aceita que você suspenda ou pague ainda menos dessa dívida, desse pagamento mínimo, perdão. Tudo bem. Bom, para quem está nos ouvindo aí, o doutor Matheus Pereira serve a Deus na Igreja Internacional da Graça de Deus. Doutor Matheus, e a pessoa que é o credor, a pessoa que deve receber a dívida, e ela tem que, por força judicial, aceitar esse comprometimento, ou essa imposição feita pelo juiz, como é que ela pode se garantir de um calote? Eu creio que é melhor, existem várias formas de discussão e de garantia judicial, mas eu creio que a mais ideal, pelo menos nesse momento de Covid, é uma adição contratual. Toda dívida ela tem que vir de um negócio ou de um contrato. O que pode ser feito
a parte de forma amigável, o devedor chega no credor, chega na pessoa que está devendo, olha, realmente estou devendo, estou com tal dívida em aberto, está 1, 2 meses passando, não quero ficar em dívida, você sabe que eu sou um bom pagador, e eu quero fazer um acordo com você, a gente pode, já que a gente sentou para fazer o primeiro negócio, a gente pode sentar para fazer o segundo. Então eu recomendo as partes, elas fizerem um contrato, fizerem um aditivo contratual, um termo, redige com o nome da parte, o documento, a identificação, deixa bem claro a situação que está acontecendo no contrato e as novas cláusulas. Puxa, a pessoa deveria pagar todo dia 10, agora eu aceito que ela passe 60 dias sem pagar, por exemplo. Coloca no contrato, devido ao coronavírus, devido ao Covid-19, eu aumento, eu prolongo o prazo de pagamento dessa pessoa para tal data. E eu recomendo fazer isso com as duas partes assinando e duas testemunhas. Porque isso dá firmeza ao que nós chamamos de título. E esse título vira o que nós chamamos de título executivo extrajudicial. Então, quando isso vai para o juízo, se a pessoa descumprir ainda esse contrato, descumprir esse aditivo contratual, isso for à justiça, o juiz vai ver, puxa, as duas partes assinaram, puxa, tem duas testemunhas, então eu pressuponho que esse documento aqui seja verdade. Então isso dá mais firmeza, não só para o devedor, que ele vai saber exatamente o que ele está devendo, exatamente quando ele vai pagar, mas para o credor também, ele vai saber exatamente quando, como e da forma que ele vai receber. Muito bem. Então nós estamos aqui com o Dr. Matheus Pereira, que é servo de Deus também, e está esclarecendo dúvidas jurídicas com relação a dívidas, questão de devedor, credor. Dr. Matheus, isso sempre aconteceu na justiça, essa ideia de rever, de discutir dívidas? Bem, no geral, sim, mas em outros campos, em outras áreas do direito. Geralmente isso acontecia muito na época da grande inflação aqui no Brasil, os anos 70, 80, porque um dia o real valia tanto, no outro dia o real valia muito menos. E se eu fizesse um contrato, por exemplo, eu vendesse um carro, quando vê hoje eu tenho uma dívida, amanhã essa dívida fica muito maior, meu dinheiro não vale. Então o juiz ele permitia a revisão de contratos. Hoje em dia isso é usado muito no direito do consumidor. É muito comum falar de cláusulas abusivas, juros abusivos, às vezes você faz aquele contrato de financiamento no banco e você olha, puxa, comprei um carro, mas estou pagando 3. Comprei uma casa, mas estou pagando 2. Então, o juiz ele permite a revisão nisso. Geralmente, isso acontece muito no judiciário brasileiro. E agora, com essa crise do Covid, essa teoria acabou sendo aplicada mais a essa área dos contratos. Muito bem. Doutor Matheus, eu tenho quinta e última pergunta para fazer para o senhor. O senhor tem alguma sugestão ou indicação para as pessoas que estão nessa situação e que não têm como quitar as dívidas? Sim. Nós dizemos muito no judiciário que um dos grandes problemas que acontece no judiciário é quando a pessoa ela tem o direito, mas demora tanto para ela receber esse direito que vira quase uma injustiça. Rui Barbosa dizia isso, né? Justiça demorada não é justiça, mas sim injustiça. Então, tanto para o devedor, que ele tem sim o direito de receber, que ele foi o contratuado, quanto para o credor, que tem o direito de receber, quanto para o devedor, que tem de pagar, eu recomendo que as duas partes sentem, cheguem a um acordo, conversem. O devedor tem que ter a ideia de que essa crise atinja todo mundo. Todo mundo está fazendo um pouco de sacrifício, todo mundo está se esforçando. E ele deve reconhecer se o devedor chega nele e, puxa, ele mostra boa fé, ele foi um bom pagador e ele quer resolver a situação, puxa, então eu vou dar uma colher de chá para ele, eu vou ajudar ele, já que ele sentou aqui, ele veio me ajudar, eu vou ajudar ele também. Faça um acordo, faça um parcelamento. Recomendo muito as duas partes ficarem atentas aos juros, porque os juros são uma das coisas que poucas pessoas dão atenção, mas quando chega lá na frente aquilo vai multiplicando, vai crescendo, vira uma bola de neve gigante. Então, que as duas partes sentem, façam um acordo, sejam gentis umas com as outras, porque aí, com isso, todo mundo consegue, todo mundo vai para frente. Quando todo mundo se ajuda, todo mundo vai para frente. E eu creio que é a união que vai nos levar à vitória contra esse coronavírus. Maravilha. Quer dizer, então, que baseado nesse seu conselho, além de advogado, nós precisamos ser conselheiros. Sim, conciliadores, todo mundo tem que ser junto, todo mundo tem que se ajudar. Tá certo, eu quero agradecer aqui a sua presença. Eu agradeço. Dr. Matheus Pereira nos atendeu gentilmente, sem fazer nenhuma restrição para estar aqui nos ajudando hoje nessa orientação jurídica na relação credor-devedor em relação à pandemia. Muito obrigado, Dr. Matheus Pereira. Deus abençoe a sua vida e conte com a igreja e as orações dessa igreja a seu favor. Eu agradeço a oportunidade e fica aqui um parabéns à igreja, um parabéns mais como advogado, de um servo. Porque no direito nós dizemos que existem muitas instituições que ajudam a sociedade a avançar, a ir para frente, a fazer o bem. E eu creio que a igreja
faz um trabalho muito forte quanto a isso. E vocês, ao não parar do trabalho, desse trabalho tão essencial, é o que tem dado luz, tem aproximado Deus das pessoas nesse momento tão tormentoso. Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns à igreja como um todo. Maravilha, a gente não para e a live continua. Vamos fazer essa live subir aí, meu povo.